Olá, vamos a mais um vídeo e eu tenho certeza que essa mensagem aqui vai edificar, fortalecer a tua vida. Portanto, te peço desde já, veja esse vídeo todo, se você gostar, compartilhe, envia aí para os teus amigos, familiares. Eu tenho certeza que essa mensagem vai contribuir com a tua vida. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre a prática da vida cristã, porque o cristianismo é algo grandioso, estamos envolvidos com o cristianismo, mas precisamos cada vez mais entender, as formas do cristianismo, como é viver. Eu sei que as pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, existe uma realidade que você com certeza tem, que é a vontade de viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que sirva a Deus e que faz você se sentir bem quando você sabe que você está vivendo de forma que agrada ao Deus no qual você crê. Então, é isso que eu quero repartir aqui com você hoje, um lado mais da prática do cristianismo e do evangelho do que a religiosidade em si. Nós precisamos mais do aspecto prático. Então, eu quero repartir com você aqui um texto de base que está no Evangelho de João, capítulo 13, nos versículos 34 e 35, que é uma palavra direta de Jesus Cristo. Quando Jesus falava aqui, ele disse o que eu vou ler aqui para você. Versos 34 e 35 de João, capítulo 13. Olha só. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aqui quando Jesus diz um novo mandamento vos dou, ou uma nova lei vos dou, que mandamento e lei é a mesma coisa, um novo mandamento, uma nova lei vos dou, Jesus aqui está dando início e declaração de como seria a vida a partir dele. A base não é mais Moisés, não é mais o Sinai. Aqui Jesus está falando que ele está dando uma nova lei, um novo mandamento, uma nova forma de viver. E qual é essa norma? Na antiga aliança, na velha aliança, o mandamento dizia: ame o teu próximo como a si mesmo. Aqui muda, quando Jesus diz: ame o teu próximo como eu vos amei. O padrão não sou mais eu. O padrão não é o quanto eu amo a mim mesmo. Mas o padrão aqui é quanto Jesus me amou. Quanto Jesus nos amou. Então ele diz aí: amem-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E é um complemento no verso 35 que eu acho fantástico, quando ele diz: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Fantástico isso. O amor é a prática do cristianismo, é a prática da vida em Deus. Nós precisamos entender isso. Mas para entendermos isso aqui, nós precisamos ir a um texto muito conhecido que chamamos de resumo do Evangelho, que é o texto de João 3,16. O que diz o texto de João 3,16? Muitos conhecem de cor esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na base, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, veja só, primeira coisa, aqui quando nós pegamos a lei de Cristo, a nova lei de Cristo, que ele diz que vos ameis uns aos outros, muito se confunde. Eu tenho que tomar aqui por base, e estou ligando esses dois textos aqui para clarear, nós temos que tomar por base que quando falamos de amor existem duas coisas envolvidas. O amor como substantivo, um sentimento, e amar, que é um verbo.
Então, se não entendermos isso aqui, né, muitas pessoas ficam, como eu vou amar o meu próximo, como eu amo a mim mesmo, ou como Cristo me amou? Como? É lógico que ninguém consegue amar um estranho como ama alguém ligado a ele. Ninguém. Os filósofos já falaram sobre isso. Ninguém consegue fazer isso. Você não vai jamais amar alguém como você ama um filho seu, coisa assim. Isso é importante dizer também que no português nós temos uma palavra única para descrever isso, que é a palavra amor. No grego temos outras palavras, várias palavras para cada situação, e eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas aqui a ordem é amar. Então seria muito difícil você ordenar, quando você lê isso, é muito difícil dar uma ordem para você sentir alguma coisa por alguém, se você não sente. Mas você é obrigado a sentir. Não, aí que nós temos que fazer essa diferença entre o sentimento, o substantivo, amor, e o verbo amar. Quando Jesus fala que ame o teu próximo, você vai cair diretamente na questão da prática do amor, que entra na área do verbo, que é ação. Por isso que eu estou ligando aqui ao texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então veja, o amor, ele não é completo em si mesmo. O amor, ele é um sentimento que há dentro de alguém e pronto. Se a Bíblia dissesse que Deus ama o ser humano, que Deus ama a sua criação, o que isso mudaria? Deus ama a criação. Deus ama o ser humano pecador. E daí? Que diferença isso faz? Porque o amor em si, enquanto sentimento, algo interno, ele não muda nada, ele não realiza nada. O amor precisa de algo mais. O amor precisa de um complemento, que é a ação. O amor, ele precisa ser demonstrado. Se você não demonstrar o amor, ele de nada vale. Então veja aí que você vai entender isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Ele deu. Se ele não tivesse dado o seu Filho, o seu amor de nada valeria para nós. Então, por isso que o amor de Deus é demonstrado em Cristo. Porque Deus nos amou a mim, amou a você de tal maneira que ele deu o seu Filho. Quem ama faz alguma coisa, quem ama dá alguma coisa. E Deus amou que deu. Por isso o amor de Deus se tornou conhecido. Porque ele jamais poderia ser conhecido se ele não fosse manifestado através dessa doação do Filho unigênito. Assim como nós também podemos falar que amamos as pessoas, que temos sentimento, até mesmo no aspecto familiar, relacional, conjugal. As pessoas às vezes confundem, e outro dia eu falava sobre isso, e é importante que eu fale aqui. As mulheres têm muito mais facilidade para viver isso do que os homens. Os homens mais machistas e tal têm mais dificuldade para isso. Mas, às vezes, uma esposa, uma namorada, ou alguém ligado, ou um filho, ou uma mãe diz: fala que me ama. O outro diz: para que falar que te amo? Você não sabe que eu te amo? Você nunca me dá uma flor, você nunca me dá um bombom, você nunca me dá alguma coisa para mostrar o quanto você me ama. Mas precisa. Né? Você não sabe que eu te amo? Não sabe. Por que as pessoas pedem isso? Porque o amor precisa ser manifestado, o amor precisa de ação, o amor precisa ser mostrado de alguma maneira. Se ele não for mostrado, se ele não for colocado para fora, ele de nada vale. Por isso que muitos relacionamentos caem por terra, porque não há manifestação do amor. Então, esse texto é básico. Não é? Quando aqui João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por isso eu sei que ele me ama. Por isso que eu sei que o amor de Deus é importante. Assim também você, enquanto cristão, enquanto uma pessoa de Deus, que quer viver uma vida que agrade a Deus, porque muita gente, sem entender isso, ele vive tentando agradar a Deus, mas vive de uma forma errada, que não chega a isso, porque esse amor ele tem que ser demonstrado na ação.
Nós, como cristãos, o que a ordem nos dá é viver muito mais o verbo do que o sentimento. Eu não preciso estar vivendo o sentimento para viver o verbo amar, agir, fazer por alguém que precisa. Em Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37, Jesus contou uma parábola, conhecida parábola do bom samaritano. E ali diz que um homem que foi assaltado e foi jogado à beira do caminho, ali semi-morto, passou um samaritano. E aquele samaritano viu aquele homem ali naquela situação e ele parou e fez todo o possível e socorreu aquele homem. Aquele samaritano nunca tinha visto aquele homem, ele não sabia quem era, ele não era parente dele, não era nada, mas ele agiu. Ele colocou o verbo em ação, ele manifestou o amor, que é o agir em favor de alguém. Então, enquanto verbo, agir, fazer, eu não preciso conhecer a pessoa, eu não preciso saber filho de quem ele é, de que cidade ele é, de que nação ele é, de que cor ele é. O meu dever é agir. Erich Fromm, ele disse que o amor é muito mais dar do que receber. Erich Fromm disse que o amor não é um sentimento passivo, mas é ação. E é isso que Jesus está falando, ação. Como cristãos, nós temos que estar envolvidos com a ação em favor do próximo, do nosso semelhante. Sabe, você nunca vai amar um estranho como você ama seu filho, mas você não pode deixar de agir por ele numa necessidade, tanto quanto você agiria por seu filho. Eu não posso agir por um parente meu, diferentemente do que eu agiria por uma pessoa estranha, ou até mesmo alguém que um dia fez alguma coisa contra mim. Então eu quero deixar aqui no teu coração isso. Vamos identificar amor como sentimento, amor como verbo, ação. Vamos agir sempre. Grave esse versículo talvez de uma forma que você nunca ouviu antes. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O que você está dando por amor ao próximo? O que você está fazendo em favor daquele que precisa de você? O que você faz quando você vê alguém em uma necessidade, seja ela qual for? Porque não podemos pensar em necessidades apenas em arroz, feijão, comida ou dinheiro. Mas às vezes uma necessidade é de um ombro amigo, é de uma palavra de incentivo, é de uma valorização, é de um reconhecimento, é de um aplauso, é de reconhecer a posição de alguém, é elogiar no momento necessário. Tudo isso envolve a prática de amar. Quando você reconhece valores de pessoas, quando você reconhece o valor de alguém, envolver a prática do amar, você se torna semelhante a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Imagine alguém falando de você, aquela pessoa amou de tal maneira que ela deu ouvido àquela pessoa, ela deu um tempo àquela pessoa, ela deu atenção àquela pessoa, ela deu a mão àquela pessoa. Em muitas situações você pode estar vivendo o amor de Deus, praticando os princípios do cristianismo vivo e agradando a Deus. Viva uma vida que agrade a Deus e que atenda às necessidades daqueles que estão à volta. E lembre-se, o amor sem manifestação, ele de nada vale. Não importa o quanto você ame, se esse amor não for manifestado, ele de nada vale. Que Deus abençoe a tua vida, engrandeça a tua vida e que o teu coração transborde em amor e ação ao semelhante.